Olá pessoal, hoje no dia que estou gravando esse vídeo é sábado, estou aqui em Criúva e decidi passar o final de semana aqui. Estou aqui neste campo e caminhando por aqui eu pensei na seguinte pergunta: o que faz alguém gostar de filosofia? Por que alguém, criança por exemplo, deveria estudar filosofia? E ao pensar sobre isso eu decidi então gravar esse vídeo para vocês. Tentando responder essa pergunta para vocês, é mais uma reflexão que eu tive agora e gostaria de compartilhar essa reflexão com vocês. Bom, quem já estuda pode responder esse tipo de pergunta porque já fez todo o processo. Então, olhando daqui para trás, o que a filosofia de certa forma me ajudou e o porquê eu deveria continuar nesse mesmo caminho, ou alguém que talvez esteja lá na adolescência, nessa fase da vida, ou esteja, não importa que idade, mas esteja pensando em estudar filosofia, por que deveria estudar filosofia? Bom, eu lembro claramente que quando eu comecei eu tinha muitas dúvidas da importância inclusive dela, porque eu, lendo os livros didáticos de ensino médio, tinha lá várias questões importantes, mas de modo geral ela era mais uma área como qualquer outra área. Eu lembro que eu estudava química, biologia, eu gostava muito de biologia, gostava muito de história. Era uma das aulas que eu mais gostava de história, inclusive foi um curso que eu quase entrei no lugar de filosofia. Então, como ela se diferencia desses demais cursos? Por que escolher filosofia e não química, história, engenharia, medicina e outros cursos? Bom, acredito que todo o curso tem a sua importância, obviamente, para determinadas áreas. Na medicina, por exemplo, a relevância dela não precisa nem explicar. Engenharia também, direito também. Mas quando nós entramos na parte mais das licenciaturas ou nos bacharelados, porque a filosofia ou qualquer outro curso tem bacharelado ou licenciatura, licenciatura se justifica para se tornar um professor. Se tu quer ser um professor de uma determinada área, tu vai lá e faz o curso de licenciatura. Já bacharelado é muito mais voltado para pesquisa. Bom, mas a pergunta é a seguinte: por que filosofia? Por que não outro curso? Hoje eu vejo que a filosofia ela pode ser justificada e mostrar assim a sua importância pelas determinadas áreas que ela estuda. Por exemplo, se tu vai estudar ética na filosofia, tu vai discutir com os grandes filósofos da humanidade sobre, por exemplo, como devemos agir em sociedade, como devemos viver. E acredito que essa já seja uma justificativa importantíssima para a filosofia, discutindo questões do bem, da justiça e tantos outros assuntos. Se tu for estudar, por exemplo, lógica na filosofia, tu vai entender e, de certa forma, aprender a raciocinar bem, a como argumentar, por exemplo. E toda vez que tu vai argumentar, falar com alguém, tu vai raciocinar, tu vai pensar, tu precisa da lógica. A lógica te dá, por meio das suas máximas, a forma do pensamento. E aqui eu estou falando mais da lógica analítica mesmo. Se tu for, por exemplo, para qualquer outro lado, metafísica, tu vai investigar as grandes questões da natureza, as grandes questões ontológicas, teológicas, gnosiológicas. Se tu for estudar, por exemplo, epistemologia, num sentido mais de teoria do conhecimento, tu vai estudar o conhecimento. E o conhecimento é basilar. Já a filosofia da ciência, que é uma área específica da epistemologia, tu vai estudar as bases do fazer científico. Enfim, é inegável a importância da filosofia. Agora, entrando em áreas particulares, por exemplo, tem várias áreas na filosofia, como filosofia do direito, filosofia da história, filosofia da religião, filosofia da arte, filosofia da biologia, filosofia da matemática. E essas áreas, elas são áreas filosóficas, mas elas são áreas que estão dialogando com ciências particulares. A filosofia do direito é uma filosofia sobre o direito. A filosofia da biologia, sobre a biologia. Da história, sobre a história. Bom, qual a diferença então do direito e da filosofia do direito? A grande diferença é que o direito está preocupado, enquanto ciência, do aspecto empírico do jurídico. Já a filosofia do direito, não. A filosofia do direito está muito mais preocupada com o caráter especulativo do direito. Isso também vale para as demais áreas, para a biologia, para a matemática, para a arte,
para a religião, para a história, para qualquer outra área. Então, todas as grandes áreas, ciências particulares, elas possuem um mundo teórico e um mundo empírico. O mundo empírico se configura como o mundo da ciência. Já o mundo teórico é o mundo filosófico. Então está muito mais próximo à filosofia. Por exemplo, a filosofia do direito, então ela está dialogando com as grandes questões teóricas do direito. Sobre o que é a norma, o que é a justiça. A filosofia da história está investigando as grandes questões do sentido da história. Se há ou não sentido na história. A filosofia da religião está discutindo grandes questões sobre religião e assim por diante. Então, a filosofia, ela se justifica por quê? Porque ela, de fato, eu considero ela a rainha de todos os saberes, a grande área interdisciplinar, porque ela vai pôr em diálogo todos os saberes e obviamente, todos os saberes possuem a sua importância. Aqui eu não estou falando que a filosofia é mais importante que o direito, que a história. Quem faz história ou quem faz direito, perfeito, acho que possui toda a sua importância, mas quem faz filosofia também, e a diferença dela com os demais saberes é que por meio dela, da filosofia, tu consegue discutir, estudar todos esses saberes. Então, alguém que decide dedicar a vida à filosofia, estudar filosofia, é alguém que pode estudar qualquer saber. Eu, por exemplo, entro na filosofia, eu sou apaixonado pelo tema religião, eu posso me especializar em filosofia da religião. Eu sou apaixonado por arte, eu posso me tornar um grande filósofo da arte. Por direito, um filósofo do direito. Mas eu, por outro lado, né, eu quero estudar as grandes questões normativas. Tu vai estudar ética, eu quero estudar questões mais da natureza das coisas, da essência, teorias do mundo, tu vai estudar metafísica. Enfim, entrando nela, na filosofia, tu provavelmente vai se encontrar porque ela te abre infinitas portas para qualquer tipo de saber. E ela, de fato, aquilo que normalmente se fala e está muito em vários livros didáticos, especialmente de ensino médio, ela te ensina a pensar e pensar criticamente. A filosofia, ela abre os olhos para o mundo porque é muito comum estarmos acostumados, né, com o mundo como ele se apresenta a nós desde a nossa infância. E muitas coisas passam batidas por nós e aí se tornam banais. Então a filosofia, nesse sentido, ela acaba nos ajudando a desbanalizar o banal. A, de certa forma, abrir os nossos olhos para as coisas que antes estavam na nossa frente, mas nós não enxergávamos essas coisas. Como se estivéssemos cegos de verdade. Então ela ajuda nesse sentido, a nos tornarmos mais críticos, a nos tornarmos grandes sujeitos reflexivos, sujeitos que refletem. Acho que a coisa mais triste do mundo deve ser alguém que não pensa, não reflete, não filosofa. A filosofia, nesse sentido, ela nos ajuda justamente a quebrar paradigmas, a criticar as nossas crenças. Nós possuímos infinitas crenças, nós temos crenças sobre tudo. Se eu perguntar qualquer assunto aqui para vocês agora, tu tem a tua posição sobre. E se tu não tem a posição sobre, é porque ainda tu não pensou. Mas ao pensar, tu formula a tua posição. Ou mesmo se tu ainda não definiu ela, né? Mas mesmo assim tu pode refletir sobre qualquer assunto. Então, tu tem muitas crenças. Eu diria que, exagerando, tu tem infinitas crenças. E, obviamente, essas infinitas crenças podem entrar em choque. A filosofia nos ajuda justamente a isso, a refletir e a levantar essas crenças e verificar se de fato elas são coerentes entre si, se de fato nós acreditamos nelas por motivos lógicos, por motivos científicos, por motivos filosóficos, por motivos religiosos. Tu pode simplesmente acreditar em algo simplesmente porque alguém disse, tu acredita nessa pessoa, nesse alguém que pode ser uma instituição, pode ser um pai, pode ser um padre, pode ser um cientista. Mas por que tu acredita nisso? Não, porque a ciência disse, porque a igreja disse, porque a família disse. É só isso? Então a filosofia, nesse sentido, nos ajuda a pensar. Ela nos torna autônomos, ela nos torna sujeitos reflexivos e autônomos. É um pouco aquilo que o Kant falou sobre a saída da minoridade. Nós entramos na maioridade com a filosofia.
porque de fato ela é fundamental nesse sentido. Então eu acho que, grosso modo, eu penso que sim, que ela é muito importante, mas isso não significa que os demais saberes são menos importantes que ela. Todos eles eu acredito que possuem a sua importância. Claro que eu conheço mais uns que outros, e alguém que decide fazer qualquer curso, ou mesmo de forma, como autodidata, a se dedicar à leitura de determinado assunto, e literatura, muitas pessoas acabam lendo bastante literatura porque é um bom caminho para seguir. Então, seja literatura, seja história, seja qualquer assunto que tu se dedica como um estudioso, entrando na universidade ou como autodidata, tá justificado nesse sentido. E a filosofia, ela é uma das grandes portas. E eu diria, para finalizar esse vídeo, que mesmo estudando qualquer assunto, qualquer tema ou ingressando em qualquer área, independente qual área for, tu pode sim manter o teu estudo filosófico junto com o estudo que tu está realizando. Eu estou na medicina, tu pode estudar filosofia e tu pode casar filosofia com medicina. Eu estou no direito, da mesma forma, qualquer assunto, qualquer tema, a filosofia ela pode nos ajudar, ela pode te ajudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.